Bom dia, eu me chamo Júlia Vieira e vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Vigilância Epidemiológica no âmbito de um hospital público do Distrito Federal, orientado pela professora Kátia Rodrigues Menezes. Então, aqui no Brasil, o conceito de vigilância epidemiológica como instrumento de saúde pública se consolidou na Lei 8.080 de 90 e atualmente traz entre suas funções o monitoramento de 48 doenças e agravos de interesse sanitário para o país, incluídos na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Então, à vista disso, pensando especificamente na vigilância em nível hospitalar, uma vez que esse ambiente é fonte importantíssima de dados sobre as doenças de notificação compulsória, esse estudo foi norteado pela pergunta: quais os agravos mais notificados entre 2018 e 2020 em um hospital público no Distrito Federal? Objetivando identificar as doenças e agravos de notificação compulsória mais frequentes em atendimento de um hospital público do DF no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo descritivo, documental, transversal de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no núcleo hospitalar de epidemiologia da instituição citada, e os dados coletados foram registrados no programa Excel e analisados por meio de análise descritiva, com medidas de frequência e dispersão. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e houve dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, entre 2018 e 2020, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia avaliou 295.104 guias de atendimento de emergência, sendo notificados 5.013 casos de doenças de notificação compulsória, envolvendo 28 agravos. E os casos mais notificados nesse período de 3 anos foram dengue, com um N de 1929, e Covid, com um N de 857. Eu ressalto que, apesar da Covid-19 não fazer parte da lista atual de doenças de notificação compulsória, ela foi computada entre os agravos mais notificados diante da sua relevância para a saúde pública. Então, diante do número expressivo de casos, optou-se por aprofundar a descrição de cada um deles. A dengue ocupou o primeiro lugar em casos notificados no período em questão. O perfil epidemiológico aponta uma maior incidência de casos em indivíduos habitantes da região centro-sul da cidade, sexo feminino, e na faixa etária de 20 a 39 anos, sendo 2020 um ano de maior registro, com 895 casos. E, de forma geral, em consonância com a literatura, a detecção de mais casos entre os residentes urbanos da cidade continua fortalecendo as características da dengue como doença urbana. Uma contradição, porém, foram os achados de faixa etária, uma vez que a literatura nacional traz que há uma maior incidência de casos de dengue na população idosa, e gênero, pois mesmo sendo observado em estudos uma maior incidência de dengue em homens do que em mulheres, essa relação entre doença e gênero ainda é controversa. Ademais, além das epidemias de dengue enfrentadas pelo Brasil, a epidemia de Covid-19 se fez outro desafio a ser enfrentado pelo país, sendo considerada emergência de saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde. Então, em 2020, foram registrados 857 casos positivos de Covid-19 na região estudada. Apesar de não haverem registros nos 3 primeiros meses do ano e o mês com menos notificações contar com apenas 8 registros, o mês correspondente ao pico de notificações da doença trouxe 194 casos. E a partir disso, é interessante enfatizar também que alguns estudos sobre a ocorrência simultânea de dengue e Covid observaram que esses pacientes evoluíram para quadros clínicos mais graves, sendo visível, então, que o sistema de vigilância epidemiológica desempenha um papel fundamental, porque, além de identificar esses casos graves, também pode detectar o aumento de casos e contribuir na diminuição da expansão desses agravos, bem como notar possíveis alterações nas características epidemiológicas. Por fim, conclui-se que o estudo permitiu o conhecimento da situação epidemiológica da região centro-sul do Distrito Federal, indicando a importância da notificação das doenças de notificação compulsória e a necessidade de se intensificar seu registro. Além de esperar contribuir na sensibilização dos profissionais de saúde para a notificação dos casos, esse trabalho demonstra a importância da realização de mais estudos sobre a temática. Essas foram as referências utilizadas.